Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Vamos agora resolver a questão 8, questão que fala sobre PROC-V. Bora lá! A tabela abaixo representa os dados em uma planilha Excel 2007. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da função igual PROC-V dentro de parênteses C7, ponto e vírgula, B2, 2.16, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula falso, levando em consideração que o valor de C7 é A003. Então, essa questão, ela é muito parecida, praticamente idêntica, assim, né? Muito parecida com o exemplo que eu tenho no meu material, que é exatamente o que a gente tem no site da Microsoft e que a UFPR levou para a prova. Eu falo assim, nossa, olha que legal você chegar na tua prova e ver um exemplo muito parecido com o que você tem no material, né? Que é esse exemplo aqui de código de peça, né? Que eu até brinco que eu nunca faria um exemplo desse, porque eu só sei que carro tem pneu, volante, vou lá saber que tem ali alternador, rolamento, gente, não sei. Bom, vamos lá, mas eu dirijo bem, tá? Juro que eu dirijo bem. Então vamos entender aqui o PROC-V, né? Uma função muito importante para a gente estudar, que é a mesma coisa tanto no Excel quanto no Calc, para você que está estudando Calc, ok? Então o PROC-V, eu falo para você, né? A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem uma função, uma fórmula com função, é olhar para a função e tentar entender, saber o que essa função faz. O PROC-V, ele procura um valor na vertical. E aí, depois que a gente sabe o que faz o PROC-V, a gente vai olhar dentro dos parênteses e vai separar todas as informações por ponto e vírgula. Então, aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque o Excel entende algo aqui, algo aqui, algo aqui e algo aqui. Eu separando, é como quando você tem um problemão grande, separa ele em pequenos que fica mais fácil de você resolver, tá? Mesma coisa aqui no Excel. Cada partezinha que é dividida por um ponto e vírgula, o Excel entende alguma coisa. E sempre que eu falar aqui Excel, né, nesse caso aqui do PROC-V, é a mesma coisa como eu já disse no Calc. Então, nós temos que saber o que o Excel entende de cada parte. Na primeira parte, antes do primeiro ponto e vírgula, eu tenho o valor procurado. Na segunda parte, após o primeiro ponto e vírgula, eu tenho o intervalo, aquilo que eu sempre falo para você em aula. Sempre que eu tenho endereço de célula, dois pontos, endereço de célula, eu tenho um intervalo de célula. Sempre, 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 sempre. Então, fica bem fácil quando você consegue entender isso, memorizar isso. O que vai acontecer aqui agora? Nós vamos buscar C7 de B2 até E6. Eu vou buscar o valor que está em C7 de B2 até E6. Qual que é o valor que está em C7? O examinador falou aqui, ó, o valor de C7 é A003. Então, eu vou buscar A003 neste intervalo aqui, B2 até E6. Vamos lá, onde que é? B2, ó, B2 daqui, deixa eu apagar esse vermelhinho aí, B2 até E6. Nem aparece E6 aqui, ó, mas tudo bem. Tá? Pera aí. Vamos lá. Aqui. Essa parte de cima não. Pronto. Então, os A003, ele está aqui em B4, na célula B4, certo? Ó, B4. Daqui, gente, o que eu preciso é a linha. O que identifica a linha? Número ou letra? É um número. Sempre da célula, o número identifica a linha e a letra identifica a coluna, tá? Se você já estudou um pouquinho de Excel, você já sabe disso, nós está aprendendo agora. Então, eu sei que o meu gabarito está na linha 4, tá? Eu preciso saber agora qual é a coluna que está. Então, o meu gabarito, né? Qual é a letrinha? Então, o que eu faço aqui? Primeira coisa, eu vou encontrar qual é o valor, C7 é A003, eu vou procurar o valor nesse intervalo, B2 até E6.
dessa célula que a gente encontrou, que é a B4, me serve somente a linha. Agora eu vou encontrar o quê? Vou encontrar a coluna. A coluna está aqui. Essa informação aqui, após o segundo ponto e vírgula, é a coluna. Ou seja, o meu resultado, o meu gabarito está na coluna 3. Professora, mas qual que é a coluna 3? Olha aqui, eu tenho esse intervalo aqui, B2 até E6. Vamos colocar ele aqui no cantinho. B2 até E6. O início do meu intervalo, ou seja, a coluna B é a coluna 1. Logo, a coluna C é a coluna 2 e a coluna D é a coluna 3, entendeu? Então, se aqui o meu intervalo começasse na coluna E, a coluna E ia ser a coluna 1. E aí eu vou contando as outras colunas até chegar no número que está aqui na minha fórmula. Então, se eu quero a coluna 3 e a coluna 1 é o início do intervalo, esse intervalo que está aqui, né, que é o B2, então a coluna 1 é B, eu vou contando seguindo o alfabeto. Coluna C, aqui, coluna 1 é B, coluna C é 2, coluna D é 3. É mais fácil ali mostrar para você na tabela. Então, eu já sei que a minha coluna é D, ou seja, a minha célula é D4. O meu gabarito é a célula D4. Cadê a célula D4? Está aqui, né? 15 e 40, gabarito, alternativa D. Ok, eu mostrei tudo isso para você, mas eu quero mostrar outra coisa, porque eu tinha que ensinar para você, deixa eu ir apagando aqui, mas eu tinha que ensinar para você, explicar todo o PROC-V para você. Mas depois que você sabe tudo isso do PROC-V, eu vou te ensinar uma maneira mais fácil de você resolver essa questão. Ok? Você chega aqui, tem essa questão, a primeira coisa que você vai fazer, eu faço dessa forma, que eu acho a mais fácil. Eu vou olhar aqui para a coluna 3. Eu já sei que coluna 1 é B, coluna 2 é C, coluna 3 é D. O meu gabarito, ele tá aqui. O meu resultado está na coluna D, certo? Concorda com isso? Isso aqui é coluna D, alternativa A é coluna D? Não. B3? Não. Filtro de ar? Não. 15 e 40 é. Esse pode ser meu gabarito. Indisponível a coluna D? Não. Percebeu que eu tenho só uma alternativa da coluna D? Nesse caso ficou fácil, né? Tem questão que, claro, eu tenho 2, 3 alternativas da mesma coluna, mas essa aqui eu não tenho, então eu resolvo rapidamente, ó, tempo de prova, resolvo rapidamente a questão. Então eu expliquei para você todo o PROC-V e agora eu expliquei para você que muitas questões de PROC-V eu posso resolver rapidamente só olhando para a coluna. Faltou uma coisinha, professor, o que é esse falso? Aqui após esse ponto, esse último ponto e vírgula, eu posso ter falso ou zero, ou posso ter verdadeiro ou 1, tá? E posso não ter nada. Quando eu tenho falso ou zero, quer dizer que o Excel ele vai procurar por um valor exato, tá? Um valor exato, ele só aceita um valor exato. Se eu der para ele um valor que ele não encontre, ele vai dar erro. Agora, se tiver verdadeiro ou 1, ele aceita um valor aproximado. Se não encontrar o valor exato, ele vai procurar por um valor aproximado, mas ele não vai dar erro. Tá? Quando a minha fórmula termina aqui, que eu falei que pode não ter nem falso, nem verdadeiro, nem zero, nem 1, é porque equivale a verdadeiro ou 1, ou seja, ele aceita um valor aproximado. Isso é mais difícil de ser cobrado na prova, tá? Você viu que a gente nem usou esse zero aqui para resolver essa questão. Então, é muito difícil que você use isso na prova. Tem questão que usa? Tem, mas é raro, ok? Então, aqui o gabarito da nossa questão ficou 15 e 40, alternativa D.